Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV desta semana. Hoje nós iremos falar sobre o trabalho de um conselheiro da subseção. Vamos entender um pouquinho qual que é o papel, a função de um conselheiro de uma subseção, no caso, a subseção aqui de Itajaí. E o nosso convidado é o advogado Dr. Tiago Luiz Xavier Gonçalves, que já foi presidente também da Comissão de Direito Tributário e hoje é conselheiro aqui da OAB. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara, você já sabe que nós também temos os nossos canais de comunicação, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, onde você acompanha todas as entrevistas completas que vão ao ar aqui no programa OAB na TV. E não esqueça de também entrar em contato conosco no nosso Facebook, no nosso Instagram, para sugerir entrevistas para o nosso programa. E agora eu começo dando as boas-vindas ao nosso convidado, nosso entrevistado, Dr. Tiago Luiz Xavier Gonçalves, que hoje é conselheiro aqui da subseção, mas já foi também presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da subseção. Doutor, seja bem-vindo ao programa OAB na TV. Olá a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse novo programa, especialmente a toda a diretoria, na pessoa da doutora Catherine, e acredito que eu possa aqui colaborar bastante com a pauta que foi sugerida. Doutor, a gente começa falando um pouquinho sobre o trabalho do conselheiro, né? Hoje existe uma lista, na verdade, de conselheiros que essa lista atua aqui na subseção, você faz parte dela, existem os adjuntos, né? E, além disso, também os efetivos. Queria que o doutor explicasse para a gente qual que é o papel do conselheiro da subseção. Então, o papel do conselheiro ele é de fiscalizar e também auxiliar a diretoria na tomada das decisões e pautas que são submetidas a esse conselho através de uma votação e bem como nos processos de disciplina ética, nós instruímos e emitimos pareceres para que esses pareceres sejam aprovados também pelo conselho, para depois a seccional julgar efetivamente esse caso e aplicar a sanção se entender que houve uma infração ética. Quem faz parte desse conselho de uma subseção? Então, para fazer parte do conselho da subseção, inicialmente tem que se fazer uma chapa no momento da eleição, e se essa chapa se eleita, os conselheiros têm que cumprir alguns requisitos legais para que tomem posse. Dentre eles, eu vou relacionar alguns aqui que eu entendo que sejam os mais importantes, que é estar inscrito na subseção onde se concorre à vaga, estar em dia com a anuidade, não ocupar nenhum cargo ou função que seja incompatível com a advocacia, não possuir nenhum tipo de condenação por infração disciplinar, salvo se já reabilitado, e exercer atividade efetivamente de advogado há mais de 5 anos. Atualmente, o nosso conselho aqui ele é composto, como já foi falado, de 44 conselheiros, né, sendo 22 titulares e 22 suplentes. Dentre esses 22 titulares, nós temos os 5 cargos ocupados pela diretoria. Perfeito. Então, os conselheiros, eles ficam no período da gestão. 3 anos, é isso? Exatamente isso, 3 anos de gestão. E como que acontece o trabalho, doutor Tiago? Vocês têm reuniões mensais, onde vocês debatem os assuntos? Como é que funciona? Então, as reuniões ordinárias, ou seja, aquelas que são regularmente realizadas, são de forma mensal, né, onde é definida a pauta com antecedência e os conselheiros já sabem o que vai ser discutido naquela pauta, salvo alguma situação que venha com urgência, onde é marcado ou uma reunião extraordinária para debater aquele assunto, né, ou é levado já naquela sessão ordinária, mas não incluso em pauta. Nas reuniões nós realizamos o debate desse tema que é levado e aprovado qualquer tipo de medida que seja solicitado pelo Conselho. Doutor, consegue explicar para a gente quais os assuntos, por exemplo, extraordinários que podem vir a ser debatidos por um conselho? Porque a gente sabe, né, que a subseção também tem as comissões que são chamadas para debater alguns assuntos, mas tem o conselho. Quais são esses assuntos que podem ser debatidos no conselho, por exemplo? Então, as comissões temáticas são de importância enorme aí para a subseção, né? São elas que, através dos seus membros, sugerem muito das pautas que o Conselho debate. Então, em algumas oportunidades, o que acontece? Existe algum tipo de demanda que a
que a comissão identifica uma necessidade, tem que se fazer, às vezes, uma nota explicativa, uma menção em alguma mídia social, ou até mesmo algum posicionamento em relação a algum projeto de lei que está sendo debatido na Câmara. Essa comissão leva essa situação ao Conselho, o Conselho aprova ou não o posicionamento da comissão e da OAB como instituição. Então, muitas situações dessas são extraordinárias, né, porque acontecem do dia para a noite, então é necessário que seja debatido de uma forma urgente, e o Conselho imediatamente é chamado para se posicionar nessas situações. Os conselheiros, então, são também representantes dos advogados, né? Quando fazem parte de uma chapa também, o conselho acaba representando os advogados da subseção, é isso? Com certeza, com certeza. A própria diretoria são conselheiros, então todos os 44 representam, sim, os que efetivamente foram eleitos para representar a subseção. Doutor, a gente consegue citar alguns casos que já aconteceram aqui, que foram debatidos nessa gestão que você participou também? Claro, com certeza. Eu trouxe 3 oportunidades aqui que eu achei bastante interessante a gente trazer. Recentemente houve uma proposta de lei para parcelar o ITBI em Itajaí. O ITBI, como todos nós sabemos, é aquele imposto que a gente paga para fazer a transferência dos nossos imóveis, e ele é pago de forma única hoje, né? E havia uma proposta de lei para parcelá-lo em até 24 vezes, onde a Comissão de Direito Imobiliário foi prontamente consultada sobre esse projeto de lei e se posicionou favorável à sua aprovação, com algumas ressalvas. Esse parecer foi submetido ao Conselho e o Conselho também se posicionou pela aprovação desse parecer. Então, como instituição, foi dado um parecer positivo para que essa legislação tramitasse, mas, infelizmente, acabou não sendo vetada pelo prefeito, até onde sabemos. Uhum. E tem outros assuntos também? Temos, além dessas questões de legislação, de pareceres, o Conselho também atua bastante com ações sociais. Vou trazer aqui um exemplo de uma conselheira, né, que atua bastante aí no ramo do direito penal, e ela trouxe a questão da arrecadação de fraldas descartáveis para as crianças que estavam no berçário lá do complexo penitenciário, onde o Conselho prontamente também se mobilizou, acolheu essa ideia e foi realizada uma campanha para arrecadação de fraldas. Então, nós podemos dizer que o Conselho, além de toda essa questão de fiscalização, de votação e deliberação acerca dos assuntos da própria subseção, nós também temos a questão do apoio social, né? Porque a própria OAB ela não atende somente aos advogados, mas ela também toda a classe necessitada, né? Uhum. Isso é importante, né? A gente falar, quando a gente fala do papel da OAB, quantas ações que a gente traz aqui no programa OAB na TV, através das comissões, direitos humanos, né? Muitas campanhas. Agora, neste mês, a gente tem também a campanha do agasalho que está sendo lançada. Tem o Natal das crianças, ações sociais que são feitas. Tem a participação no grupo do PROEMOSC, da vinda, né? Da necessidade do debate da vinda do EMOSC, de um ponto de coleta do EMOSC. Então, são muitas as ações e, com certeza, todos esses temas passam também pelo Conselho e depois, né, cada presidente de comissão, por exemplo, ou os conselheiros acabam dando sequência a esse trabalho, né? Sim, com certeza. É importante também destacar, Luana, que em muitos conselhos municipais, que às vezes a gente nem sabe que existe uma representação efetiva da OAB lá dentro. Temos cadeira no Conselho Municipal, temos cadeira no Conselho de Contribuintes, tudo isso com certeza fortalece a democracia e vem para cada vez mais trazer para toda a sociedade a defesa do interesse comum. Legal. E para a gente, né, finalizar esse bloco também, a gente consegue explicar um pouquinho da diferença de um conselho, por exemplo, de uma subseção com um conselho de uma seccional? Conseguimos, com certeza. A seccional, ela é estadual, né? Então, nós temos no conselho da estadual algumas competências que o nosso conselho de subseção não tem, né? Nós, na subseção, nos restringimos a debates de temas municipais. Não que municipais, eu digo de abrangência só do nosso município, porque nós não temos competência para debater temas estaduais. Qualquer assunto que fuja da nossa competência, nós temos que tratar com a seccional e aprovar com a seccional. Perfeito. Doutor Tiago continua aqui conosco, porque
porque no próximo bloco a gente vai falar de uma outra atividade que cabe ao Conselho também, que é o julgamento de infrações éticas, né, doutor? Também cabe essa iniciativa ao Conselho. Então, no próximo bloco, o doutor Tiago Luiz Xavier Gonçalves vai participar conosco e vai explicar um pouquinho como que funciona essa questão do julgamento de infrações éticas por parte também do Conselho de uma subseção. A gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Hoje o nosso assunto é o Conselho de uma subseção. Nosso convidado é o Dr. Tiago Luiz Xavier Gonçalves, que já foi presidente também da Comissão de Direito Tributário e hoje é conselheiro aqui da subseção. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho de como funciona o trabalho do Conselho de uma subseção. Agora a gente vai falar de um outro fato, de um outro trabalho do Conselho, que é o julgamento, então, da questão dos processos éticos. Doutor, a gente quer começar, então a gente começa explicando um pouquinho sobre a questão, realmente o que são, né? Então, essas infrações éticas que a gente ouve muito falar, mas muitas vezes a gente acaba não sabendo o significado delas, né? Então, como todas as profissões, a nossa categoria, a nossa profissão, ela possui um código de ética e um estatuto, onde lá estão previstas certas condutas que, se praticadas pelo advogado, podem gerar uma punição em razão de que elas não são compatíveis com o exercício da nossa função. Então, o que são essas infrações? São tipos legais, ou seja, são formas legais de se penalizar as condutas contrárias ao exercício regular da nossa advocacia. Certo. Hoje a gente tem como pontuar as principais, né, se existem principais ou quais são as infrações éticas talvez mais comuns, ou as principais, ou as que mais a gente deve ter atenção a elas? Então, são várias as condutas, né? Existem vários artigos lá no artigo 34 do Estatuto que prevêem uma série de condutas que o advogado, se praticar, pode vir a ser penalizado, tá? Eu vou citar algumas aqui que eu acredito que sejam não as mais relevantes, mas bastante comuns, assim. A gente tem desde o exercício da profissão por profissional impedido ou aquele exercício irregular da profissão, a violação do sigilo profissional, ou seja, o cliente e o advogado têm o sigilo entre si protegido e o profissional acaba violando esse sigilo com o cliente, até a retenção indevida de valores e a ausência da adequada prestação de contas. Em muitos casos, o que acontece? O advogado ele recebe os valores pelo cliente de uma ação, de uma condenação, acaba não fazendo o repasse, ou se o faz, não presta contas para esse cliente desse repasse. Então, tudo isso vai ser apurado dentro do procedimento administrativo para verificar se a conduta do advogado foi regular e, se foi irregular, ele vai sofrer sim, as sanções administrativas adequadas. E qual que é o trâmite, então, disso? Depois a gente vai falar um pouquinho como que essas denúncias podem ser feitas, mas a partir do momento que recebe a denúncia, existe um processo, né, que o advogado passa, a pessoa que fez a denúncia também? Exatamente. Existe um processo, né? Esse processo é regulado por lei, então ele tem que ser seguido pela subseção. Assim que recebida a denúncia ou a representação direta, o transgressor ele é notificado para que apresente uma defesa prévia, e assim que apresentada essa defesa prévia, esse processo é encaminhado para a nossa seccional do TED, que a gente chama. O TED é o Tribunal de Ética e Disciplina. É lá que são feitos os julgamentos efetivos dessas transgressões. Assim que receber essa denúncia, o TED diz se admite ou não essa denúncia, e a admitindo, ela retorna para a subseção para daí se instaurar efetivamente uma apuração desse fato. Quando ela retorna à subseção, o presidente nomeia um relator entre os conselheiros, que essa é uma das funções do conselho, né? E esse conselheiro ele dá continuidade a toda essa instrução. Ou seja, a parte contrária vai ser novamente notificada para apresentar defesa, vai ser oportunizada ouvida de testemunhas, produção de todas as provas que forem necessárias, para no final o relator chegar a uma conclusão, que a gente chama de parecer preliminar,
e esse parecer preliminar é novamente submetido ao conselho. Os demais conselheiros vão julgar se esse parecer está adequado ou não, para aí sim esse processo novamente retornar ao TED, para ele ser efetivamente julgado. Então, o processo só retorna ao TED após a instrução, após ter sido feitas todas as provas aqui na subseção, e o conselheiro ter dado seu parecer favorável ou não ao prosseguimento. E lá ele vai ser julgado e pode sofrer as sanções de acordo com o tipo de infração ética que foi cometida. E geralmente, como que acontece, né? Como que chega a denúncia até o conselho, até a subseção, doutor? Então, existem duas formas de se chegar a essa denúncia até a subseção. O próprio prejudicado ele pode se dirigir à subseção e solicitar de ofício a instauração desse procedimento. De ofício, a gente quer dizer que a própria subseção vai instaurar esse processo e vai apurar a conduta, ou o prejudicado pode, por si ou por um advogado, ou por um representante legal, solicitar a instauração através de representação. E, novamente, a gente vai seguir todo aquele procedimento que eu falei acima. Tá? Lembrando que essa é uma responsabilização na esfera administrativa. Então, aqui nós estamos falando da punição do advogado através do seu próprio conselho, da OAB. Isso não exclui a responsabilização penal, isso não exclui a responsabilização civil também. Tá? Certo. Hoje, quando a gente fala do estatuto da OAB, realmente ele traz muitos pontos, né? Existe uma discussão atual também de alguns pontos que podem ser modificados do estatuto. Doutor, tem essa informação para a gente? Tenho sim. Recentemente está sendo feita a discussão, na verdade, da renovação dos pontos em relação ao marketing jurídico, né? O nosso tipo de marketing ele é muito restrito, ele traz uma série de proibições, inclusive penalizações éticas, se o advogado descumprir, o que acaba engessando bastante o nosso marketing, né? Então está sendo hoje discutido em nosso Conselho Federal a alteração dessa legislação nesse ponto para torná-la um pouco mais permissiva e adequada a todas as mídias sociais que hoje existem e podem ou devem ser utilizadas aí para a divulgação dos serviços advocatícios. Esses casos, por exemplo, relacionados ao marketing também acabam sendo denunciados muitas vezes por algum ato irregular? Também sim. Existem várias restrições no nosso Código de Ética em relação à publicidade e propaganda e várias delimitações de como ela deve ser feita. Uma vez descumpridas, com certeza o advogado que descumpriu está sujeito, sim, a responder a um processo ético perante o Tribunal de Ética. Doutor, e desde quando que esse estatuto da advocacia ele está em vigor? Ele passa por várias mudanças, né? Ao longo do tempo, a gente está falando agora da discussão do marketing que está em debate, mas desde quando que está em vigor esse estatuto? Então, o estatuto está em vigor desde 1994, mas vem sendo atualizado constantemente conforme as necessidades, conforme também a mudança tecnológica aí, né? Essa questão do marketing, com certeza, é um ponto central de debate de toda a advocacia, porque é de interesse de toda a classe que essas situações sejam revistas. Perfeito. E a gente falou da questão do processo ético-disciplinar, todos os passos, na verdade, de um processo. E sobre a penalização, né? Quais são as penas que existem hoje para os advogados, caso seja comprovado que houve um ato irregular? Sim. Hoje, dependendo da conduta praticada pelo advogado, nós podemos puni-lo com a censura, com a suspensão do exercício da atividade e até com a expulsão, nos casos mais graves. Então, dependendo da conduta que foi praticada, a sanção correspondente também vai ser aplicada e, claro, analisado caso a caso. Mas a conduta mais severa é a expulsão dos quadros da ordem, onde esse advogado deixa de ser advogado, na verdade. Perfeito, doutor Tiago. O doutor Tiago continua aqui conosco, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho que o doutor Tiago teve quando foi também presidente da Comissão de Direito Tributário na outra gestão. Nesses últimos 2 blocos, o doutor falou um pouquinho sobre como que desempenha, né, a atividade de um conselheiro, qual que é, na verdade, a função de um conselheiro de uma subseção. Mas no próximo bloco a gente vai falar também das conquistas que a Comissão de Direito Tributário vem alcançando. O trabalho, na verdade, conjunto do Conselho, da diretoria e também das comissões. Então, no próximo bloco, a gente vai trazer esses pontos.
estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa OAB na TV. Hoje nós recebemos o advogado e conselheiro aqui da subseção, Dr. Tiago Luiz Xavier Gonçalves. Dr. Tiago, que nos outros dois blocos explicou para a gente um pouco sobre o trabalho que é feito pelo conselho aqui da subseção. E agora a gente vai falar sobre o direito tributário. O Dr. Tiago já foi presidente do conselho, da comissão do direito tributário e agora é membro dessa comissão nessa gestão. Mas a gente vai lembrar um pouquinho, doutor Tiago, do trabalho que foi feito lá na gestão para a gente também compreender um pouquinho dos resultados que são obtidos quando há um trabalho efetivo de uma comissão. A gente teve lá em 2017 uma participação da comissão relacionada a comissão atuou, na verdade, no debate sobre o IPTU. Naquele ano, 2017, a gente lembra, houve toda uma repercussão por conta dos valores que eram para ser modificados. A OAB atuou e eu gostaria que o senhor lembrasse um pouquinho para a gente como que foi aquele debate, daquele momento da participação da OAB também. Então, realmente, em 2017, o governo municipal desejava fazer a atualização da planta genérica de valores, que é onde consta todos os valores venais dos imóveis de nosso município e sobre o qual é cobrado o nosso IPTU, o nosso Imposto Predial e Territorial. Acontece que essa planta ela não era atualizada há muito tempo. Então, quando a gente pegava o nosso carnê de IPTU, a gente via ali o lançamento do valor venal, nós conseguíamos ver que ele era baixo, que ele não correspondia com a realidade, e por isso o governo entendia que era necessário sim a sua revisão. Acontece que a forma que foi tratada naquele momento impediu com que houvesse efetivamente um grande debate sobre essa situação e sobre os critérios que foram utilizados para fins de atualizar esses valores. Essa situação, na época, levou a comissão a solicitar a suspensão da análise dessa legislação pela Câmara Municipal, a suspensão da sessão que iria aprová-la ou não, e gerou também uma audiência com os próprios representantes do fisco municipal que criaram a legislação e vieram até a OAB para apresentar para a comissão e para os demais interessados os motivos e os critérios que foram utilizados para fins de atualizar esses valores. Após essa audiência, após essa reunião que nós tivemos, essa apresentação, a comissão ficou convencida que a legislação era necessária à época e também que a questão do aumento do IPTU, em razão de uma trava que existia na própria legislação, do aumento do valor do imposto, era possível sim de aprovação e acabou sim sendo aprovada pela Câmara. Eu falo da limitação do valor do imposto porque existe na legislação municipal uma determinação de que esse aumento seja gradativo, ou seja, de um ano para ano ele vem aumentando gradativamente, ao invés de que deveria ser, a forma correta deveria ser já no próximo exercício, ou seja, em 2008, nós recolhermos já sobre o valor total atualizado. E, na verdade, a legislação trouxe isso de forma gradativa. Então, ano a ano, desde 2018, o contribuinte vem recolhendo o IPTU sobre o valor venal do seu imóvel atualizado, mas não de forma total. Ele vem contribuindo de uma forma gradativa, o que não onera tanto o bolso do contribuinte. Certo. Doutor, e na época, doutor, lembra como que esse caso chegou até a comissão? A gente sabe que a Comissão do Direito Tributário é bastante atuante também, mas como que chegou essa demanda para vocês para que houvesse, então, esse estudo sobre esse projeto? Claro. Então, a comissão é procurada por diversos membros do poder público, seja as instituições, tanto os observatórios, seja os próprios vereadores, eles nos procuram para que nós emitíssemos pareceres acerca de determinadas matérias e, dependendo da relevância, e se não houvesse, claro, nenhum tipo de cunho político, a comissão era autorizada, sim, a se manifestar. Essa foi uma das oportunidades, não me recordo por onde que veio a questão da solicitação, mas, na verdade, era de conhecimento geral que a votação iria acontecer, então a comissão, muitas vezes, também é proativa no sentido de se posicionar mesmo sem ser provocada e levar à diretoria esses assuntos que são de relevância não só para a advocacia, claro, o IPTU teria impacto também nos escritórios de advocacia e
para os advogados, mas sim também para o contribuinte em geral. São demandas realmente que impactam na vida da sociedade, né? Outro assunto que a gente tem aqui na época também é a votação sobre a cobrança do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, aplicado aqui pelo município. Também teve uma grande repercussão esse fato, né? Também. O ITBI é uma matéria que nós discutimos na comissão, olha, desde que eu estou lá, desde sempre. Para tu ter uma ideia, eu ingressei na comissão, se eu não me engano, em 2013. Em 2013 era presidida pela doutora Juliana Aires e lá já discutíamos a questão do ITBI. Por quê? Porque entendemos que existem várias arbitrariedades e várias discricionalidades que o fisco municipal comete quando arbitra os valores de ITBI. Foi com base nisso que, em 2017, sob a presidência do Dr. Antônio Miller, que propomos uma alteração legislativa visando regulamentar a cobrança do imposto e a forma de arbitramento para que não houvesse mais esse tipo de abuso. A forma que estava sendo feita era totalmente aleatória. Então, isso deixava, como se pode imaginar, uma enorme insegurança jurídica para o contribuinte, que do dia para a noite via desconstituída a sua operação legitimamente realizada. Com essa legislação, nós submetemos ela para alguns vereadores que eram advogados na época. Essa foi a nossa intenção, debater com eles a possibilidade de se aprovar essa legislação, e entenderam como necessária também, e essa votação foi levada ao plenário da Câmara, que acabou aprovando essa legislação que hoje encontra-se vigente. E, mesmo assim, vigente, com as regras lá previstas, ainda temos muita demanda de TBI, muita demanda. O assunto TBI não deixou de ser pauta da comissão, mesmo com essa aprovação dessa legislação, mas o lado positivo é que hoje temos critérios objetivos que devem ser seguidos pela autoridade fiscal sob pena de esse auto de infração, esse arbitramento ser considerado nulo. Inclusive, em que pese as decisões do Conselho Municipal de Contribuintes, na esfera judicial existem diversas decisões já reconhecendo a necessidade de aplicação dessa legislação e a necessidade de se observar os critérios objetivos para fins de arbitrar a base de cálculo desse tributo, que vinha sendo feita de forma totalmente aleatória. Na época eu lembro que se falava muito na questão de regulamentar também essa cobrança, né, doutor? Exatamente. Foi um dos objetos da nossa proposta de legislação. Nós propomos regulamentar o lançamento e regulamentar o arbitramento, que são os dois principais procedimentos atinentes ao ITBI. Essas duas situações foram aprovadas e hoje encontram-se em vigor no município. Perfeito. E neste momento, quais os pontos que estão em discussão? O doutor é membro, né, da Comissão de Direito Tributário. Quais são os pontos que estão em destaque nesse momento? Então, como eu havia dito anteriormente, a Comissão de Direito Tributário ela é bastante proativa. E isso se dá, com certeza, pela qualidade dos membros que lá temos. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui que eu tenho para parabenizar todos os outros demais presidentes que já passaram por lá, como a doutora Juliana Aires, como o doutor Antônio Miller, doutor Laudelino da Veiga, doutor Silmar, que é o anterior presidente, e dizer que eu me sinto bastante honrado de hoje ter como presidente o doutor Rafael Macei, que é um advogado tributarista atuante de excelência e que sabe muito bem o que está fazendo lá. E sabe muito bem que hoje nós temos em debate na comissão um assunto que é importantíssimo para a advocacia itajaense, que é a questão da tributação dos honorários de sucumbência. Recentemente, o presidente mandou ao Conselho um ofício a ser aprovado para envio ao município, solicitando esclarecimento sobre essa tributação indevida, pois hoje o município exige que os honorários de sucumbência, ou seja, aqueles honorários que são pagos pela parte perdedora do processo ou a parte vencedora, sejam tributados, ou seja, haja a incidência de ISS. Nós entendemos na comissão que essa cobrança é totalmente indevida e, por isso, solicitamos ao fisco que deixe de exigir essa cobrança dessa forma. Isso, como pode ver, e como toda demanda relacionada ao direito tributário, vai causar um grande impacto tanto ao fisco quanto ao bolso do contribuinte. Para o bolso do contribuinte, uma redução, e para o fisco, uma redução na arrecadação. Mas,
se a arrecadação é irregular, ela não deve ser realizada. Sim, e tem uma outra relação com alvarás que também está em debate nesse momento, né? Também. Nós temos uma discussão em relação à taxa de alvará, que é aquela taxa de licença e localização. Existe uma legislação federal que se chama Lei da Liberdade Econômica, aprovada recentemente, que trouxe que a facilitação para as atividades de baixo impacto e de baixo risco, a facilitação para o exercício da atividade empresarial. Dentre essa facilitação está a isenção ou a não exigência de taxas para que ela exerça a sua atividade. Com base nisso, solicitamos ao fisco um posicionamento em relação a essa cobrança, que houve uma resposta negativa, mas ainda está sendo estudada na comissão as medidas que serão tomadas a partir dessa resposta negativa do fisco, e até onde eu sei, alguns já contribuintes individuais, os escritórios já também ingressam em juízo para obter essa isenção, essa não incidência, digamos assim, né? Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é que não haveria de ser cobrada essa taxa dos escritórios de advocacia que representam um baixo risco, que são aqueles escritórios, salvo engano, até 100 metros quadrados, conforme a própria legislação municipal. Essa questão do direito tributário, a gente tem muitos assuntos pela frente, né, doutor? O nosso tempo aqui está passando bastante rápido nessa nossa conversa agora, nesse bloco, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades, porque neste momento também no cenário nacional a gente acompanha o debate sobre a tão falada, tão sonhada reforma tributária. A gente acompanha em tempos alguma mudança aqui, outra mudança na legislação lá, mas nunca uma reforma em si, né? E agora a gente vem acompanhando esse debate de uma possível reforma tributária também, né? Exatamente. Esse é um tema que sempre está em pauta, né? A reforma tributária é um pleito antigo, acho que de toda a sociedade empresarial. Todos sabemos que os tributos oneram demais a cadeia produtiva e a complexidade do sistema tributário brasileiro é equiparada como se fosse um manicômio tributário, chamado por muitos. Isso gera uma necessidade urgente de simplificação desse sistema. Semana passada, houve uma proposta do governo para fins de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda e também a tributação de dividendos. Esses são assuntos extremamente complexos e que devem ser, com certeza, muito debatidos antes de qualquer alteração legislativa por toda a sociedade civil organizada. Inclusive, acredito que a própria comissão, como assim já o fez anteriormente, promova um evento, assim que possível, né, a pandemia nos possibilite isso, um evento onde possamos trazer alguns debatedores aí para tratar sobre esse tema e sobre as propostas que estão sendo apresentadas para que todos tenham total compreensão do que pode ser feito. Doutor Tiago, quero te agradecer por participar aqui conosco do programa OAB na TV e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para trazer, então, esses detalhes também da reforma, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Até mais. O programa OAB na TV de hoje vai ficando por aqui. O nosso bate-papo passa muito rápido, mas na próxima semana a gente está de volta com uma entrevista exclusiva para você. Você já sabe que toda terça-feira a gente tem o nosso programa, então, inédito, e na quinta o reprise a partir das 10 horas da noite também aqui na TV Câmara, além de você acompanhar todas as nossas entrevistas completas no canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí. Até a próxima semana.